Salve galera, o tema do vídeo de hoje é Clóvis Moura, o 13 de maio e a Guerra Quilombola. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar a fazer esse trabalho. Note, recentemente passou o 13 de maio, a data polêmica na história brasileira que marca a abolição da escravidão a partir da Lei Áurea. E existem vários debates, interpretações e por aí vai. E me chamou muita atenção como, no 13 de maio, um nome como Clóvis Moura é pouco lembrado. Clóvis Moura era um sociólogo, comunista, negro, que dedicou a sua vida e a sua obra para pensar o Brasil. Clóvis tinha uma teoria do Brasil e da Revolução Brasileira, só que ele pensava o Brasil a partir da chave de leitura da questão racial. Então Clóvis Moura não era um teórico do racismo, não era um teórico da questão do negro. Ele era um teórico do Brasil, um pensador do Brasil. Assim como Celso Furtado pensou o Brasil a partir do debate econômico, ou Carlos Nelson Coutinho pensou o Brasil a partir do debate da teoria política, Clóvis Moura desenvolveu uma teoria do Brasil a partir da questão racial. E ele teve um papel fundamental nos debates nacionais sobre o significado do 13 de maio e a luta contra a escravidão no Brasil. Basicamente, Clóvis Moura inovou no debate historiográfico e no debate público brasileiro. Qual é o sentido dessa inovação? Veja, a primeira grande obra de Clóvis é o Rebelião das Senzalas. Quando Clóvis Moura lançou essa obra, existia um consenso historiográfico no Brasil de que os escravizados negros e negras, não lutavam contra a escravidão no sentido positivo da política, não tinham um projeto político, não se contrapunham à escravidão enquanto apresentação de uma sociedade alternativa, porque o escravo não poderia ter esse projeto. Então, quem aboliu a escravidão foram os abolicionistas brancos, com contribuição de alguns abolicionistas negros que conseguiram se libertar antes, se educar, estudar, como o caso do Luiz Gama. Então, o debate sobre abolicionismo no Brasil girava muito em torno de figuras como Joaquim Nabuco, que tiveram sua importância, inegável, percebe? Mas o negócio era meio que reduzido a isso. Era interessante que o Clóvis Moura, militante do PCB, quando ele começou a pesquisa para escrever o Rebelião das Senzalas, ele foi conversar com Caio Prado Júnior. E falou assim, Caio Prado grande marxista, famoso, quero escrever um livro aqui sobre a luta dos escravizados contra o escravismo. E o Caio Prado Júnior falou que o Clóvis não deveria continuar nessa empreitada porque isso não tinha interesse teórico, porque não existiu essa luta. O Clóvis Moura, graças aos deuses, não deu ouvidos ao Caio Prado Júnior, que escreveu muita coisa errada sobre a questão racial e continuou a sua pesquisa, e dessa pesquisa surgiu o livro Rebelião das Senzalas. Não é que o Clóvis tenha sido o primeiro a falar que existia um protagonismo político dos escravizados na sua luta pela libertação. O próprio Nelson Werneck Sodré já tinha falado isso antes, mas uma coisa é você falar dentro de um debate mais amplo, como foi o caso do Nelson Werneck Sodré, no livro dele sobre o Brasil Imperial, que está aparecendo aqui, e outra coisa é você escrever um livro robusto, específico sobre o tema, para derrubar essa tese da passividade, da não luta dos escravizados. O Clóvis faz uma pesquisa gigantesca, ele relata, inclusive, no prefácio do livro, como ele entrou em contato com vários pesquisadores, solicitando documentos, ajudas, troca de ideias, e pouquíssimos responderam. E ele consegue fazer esse livro aqui. Esse Rebelião das Senzalas, que inclusive é uma edição nova da Anita Garibaldi, uma edição maravilhosa, eu recomendo muito. O que é interessante? O Clóvis ele mostra de maneira significativa que desde o estabelecimento do empreendimento colonial escravagista no Brasil, os escravizados foram protagonistas na sua luta de libertação a partir de assassinato de senhores, guerras de guerrilha, quilombos, suicídios, sabotagens, enfim, múltiplas formas, e que nenhum setor significativo da classe dominante interna teve papel na luta anti-escravagista até a metade do século XIX.
Na metade do século XIX, quando acaba o tráfico de pessoas escravizadas no Brasil, num contexto já de pressão da Inglaterra pelo fim da escravidão, começa o período que o Clóvis Moura chama de escravismo tardio. Aí, e só aí, um setor significativo das camadas médias, profissionais liberais e da própria elite brasileira passa a entrar na luta pelo fim da escravidão, na luta abolicionista. Então você tem 300 anos de história de luta em que os próprios escravizados foram protagonistas da sua libertação, da resistência à escravidão e ajudaram a gerar a crise terminal que pôs fim a esse sistema de exploração e de opressão. No final de todo esse percurso histórico, você tem a adesão de setores das camadas médias e da elite nacional e, posteriormente a isso, se cria uma narrativa, uma historiografia que diz que os escravos nunca lutaram pela sua libertação e a gente tem que bater palma para a Princesa Isabel ou então para Joaquim Nabuco. Isso é o que o velho Louis Althusser chamava de luta de classes na teoria. A classe dominante, ela não só nega as consequências da escravidão na continuidade do capitalismo dependente, como ela nega a história dos escravizados enquanto sujeitos de resistência e luta, e cria uma história bonitinha, uma história fofa, e que a Princesa Isabel foi lá e libertou os escravos, ou então que Joaquim Nabuco e Companhia Limitada foram lá esclarecidos, fizeram discursos, informaram, e aí finalmente os escravos conseguiram ser libertos. Essa obra do Clóvis Moura é uma obra fundamental para a gente pensar em longa duração histórica a luta e a resistência dos explorados e oprimidos no Brasil e como se constitui uma história de luta que depois é apagada. E todo o processo de dinâmica, inclusive, de luta de classes, porque sim, luta de classes, durante o período do Brasil colônia, do Brasil escravagista e do Brasil imperial, que continuou escravagista. O Clóvis Moura, com muita lucidez, ele resume um elemento central do impacto político dessa sua obra, que já é um clássico do pensamento social brasileiro. Vou ler aqui para vocês na página 52. Diz o Clóvis Moura: na primeira fase da escravidão, a luta contra o sistema é apenas dos escravos. São eles que de várias formas solapam o instituto opressor. Somente depois de 1850 é que veremos o apoio de personalidades e entidades defendendo o fim do trabalho servil. Nesta última fase da escravidão, após a abolição do tráfico, já no período, portanto, que denominamos de escravismo tardio, várias vertentes abolicionistas radicais passaram a cooperar e operar juntamente com os escravos rebeldes. Disto são exemplos os Caifases, de Antônio Bento, em São Paulo, o Clube do Cupim, em Pernambuco, as Bastilhas do estado do Rio, os Libertadores no Ceará, que participavam de todas as formas para que o anacronismo que era a escravidão no Brasil naquela época fosse extinto. Mas isso somente quando saiu do período de crise e entrou em plena decomposição. Enquanto o escravismo era uma instituição sólida e reconhecida, somente os escravos lutaram radicalmente para extingui-lo. Foi o que procuramos demonstrar no presente trabalho. Aí continua o Clóvis na página seguinte, na página 53. Esse trecho aqui é importante. Olha quem Clóvis cita como exemplo de pensador muito famoso na época que defendia a tese de que os escravos eram passivos, não lutaram. A sua primeira edição, ou seja, a primeira edição do livro Rebelião das Senzalas, surgiu no momento em que os setores mais categorizados das nossas ciências sociais afirmavam o contrário. O próprio Fernando Henrique Cardoso escrevia que, abre aspas, os escravos foram testemunhos mudos de uma história para o qual não existem senão como uma espécie de instrumento passivo. Este discurso que leva a se encarar o escravo como coisa, descartando a sua condição de ser, reflete-se, portanto, em muitos historiadores, sociólogos, antropólogos e economistas que estudam o escravismo brasileiro. O escravo praticamente não existia. Era como se fosse uma abstração que funcionava de acordo com aqueles mecanismos que asseguravam a normalidade da estrutura. O Clóvis Moura, ele não só desmonta isso, como ele apresenta
a relação escravidão-capitalismo dependente da melhor forma possível. E esse ponto aqui é importante. Veja, muita gente reclamou comigo o texto que eu escrevi fazendo a crítica ao Gessé de Souza, né? Que deu polêmico. O Gessé foi tentar responder o texto sem ler, aí tentou me humilhar e falou da idade dele, quanto ele é importante, famoso, esse negócio todo. Mas veja, o Clóvis Moura está nos anos 50, enfrentando um contexto em que era um consenso absoluto, inclusive entre os marxistas, citei o exemplo do Caio Prado Júnior, né, com nobres e raras exceções, como o caso do Nelson Werneck Sodré, como o caso do Edson Carneiro, como o caso do Leôncio Basbal. Era um consenso que os escravos eram passivos, não tinham um projeto libertador, não foram sujeitos ativos pelo fim da escravidão. O Clóvis Moura vai lá, desmonta esse consenso, abre uma perspectiva teórica e política toda nova, porque a disputa pela memória é uma disputa política, e apresenta aquela que é, até hoje, a melhor análise, atenção, da relação escravidão-capitalismo dependente no Brasil. A relação que o Clóvis Moura expressa aqui entre escravidão enquanto instituição definidora da morfologia da nação brasileira e como ela se expressa continuamente na montagem e na reprodução do modo de produção capitalista é até hoje a melhor. E aí eu fiz uma crítica a um sujeito como o Gessé Souza, porque o Gessé Souza ele chega e diz que ele inventou, que ele é o descobridor da tese de que a escravidão é um elemento central na definição do que é o Brasil, do que é a nação brasileira, ocultando, ignorando autores como Clóvis Moura e na minha frente não. Eu diria mais o seguinte, existe uma lacuna, uma falha na teoria marxista da dependência, como aparece no debate clássico, na formulação sobre superexploração da força de trabalho. O Rui Mauro Marini, a Vânia Bambirra e, em menor medida, o Teotônio, porque o Teotônio me parece que ele era um pouco mais afastado dos debates sobre superexploração. Eles não conseguem dar uma materialidade no porquê se conseguia e se consegue reproduzir a superexploração da força de trabalho, tal como acontece na periferia do sistema capitalista e particularmente no Brasil. O Rui Mauro ele se fia muito na tese do exército industrial de reserva ou de uma superpopulação relativa majorada, maior na periferia do sistema capitalista, a partir de um fluxo contínuo de mão de obra do campo para a cidade, a partir de uma industrialização poupadora de mão de obra, a partir de padrões de consumo e de produção importados do centro do sistema que desconsideram a necessidade de geração de emprego. Tudo isso é verdade, ele está correto, só que falta um elemento para explicar como esse todo consegue se reproduzir e manter esse padrão de exploração, de superexploração da força de trabalho nas condições brasileiras, sem um processo de ruptura institucional, sem um processo de desfuncionalidade da ordem burguesa dependente. Essa falta é o racismo, é a questão racial, que não comparece na obra do Rui Mauro Marini, e a combinação entre a reflexão do Clóvis Moura e a reflexão do Rui Mauro Marini, sinceramente, eu acho que é a chave mais potente que a gente teria para uma interpretação crítica da realidade brasileira. A leitura do Brasil, a partir da obra do Clóvis Moura, tendo como fio condutor a questão racial, combinado com a teoria marxista da dependência e, eu diria, os aportes históricos da leitura da realidade brasileira do Nelson Werneck Sodré. Isso é um tema que eu vou desenvolver em algum momento da minha vida em livro e vou aprofundar em outros momentos aqui do canal. Mas eu quero dizer para vocês que para pensar o 13 de maio, para pensar a luta de classes dos escravizados pela sua libertação e para pensar os sentidos de disputa pela memória e pela história do movimento negro e da classe trabalhadora no Brasil, Rebelião das Senzalas, do Clóvis Moura, um livro fundamental, um livro muito atual, de um autor indispensável para a gente pensar e lutar pela Revolução Brasileira. Então, como eu sempre digo, para Lênin, vou agora reajustar a frase. Leiam Clóvis Moura, gostoso demais. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça, como sempre, né, curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho.
olhar a nossa lista do Telegram que está aqui, entrar na nossa lista do Telegram, conferir os cupons de desconto, os cursos do Classe Esquerda e por aí vai. Um beijo e até a próxima.